Na sala de jantar da mansão Monteiro, en Jardin, Lívia segurava uma travessa de porcelana quente, enquanto Beatriz apontava para a mesa, como se falasse com uma funcionária recém-contratada, mais devagar. Lívia, os convidados não têm culpa da sua falta de educação, disse a sogra, sem sequer olhar para ela. Camila Prado sorriu por cima da taça de vinho e comentou: com doçura venenosa, Rafael sempre teve bom coração. Até transformou uma moça simples em senhora Monteiro. Lívia sentiu os dedos arderem, mas manteve a travessa firme. Rafael, sentado à cabeceira, ajeitou o relógio caro no pulso e murmurou: não comece. Camila, Beatriz não perdeu a chance. Ele só está cansado. A empresa precisa de uma esposa que ajude, não de alguém que sirva café. Lívia olhou para o marido, esperando uma palavra, uma só. Rafael desviou os olhos para o contrato sobre o aparador e disse apenas: hoje não. Lívia, não complique. Foi então que alguma coisa dentro dela, que já vinha rachando havia anos, quebrou sem fazer barulho. Aquele jantar não era uma reunião familiar. Embora Beatriz fingisse que sim, 2 diretores da Monteiro Engenharia estavam presentes, além de Camila, que voltara de Brasília com vestidos impecáveis, contatos políticos e a convicção de que nunca deveria ter perdido Rafael. Lívia tinha passado a tarde inteira organizando a casa, porque a governanta adoecera, e Beatriz achou conveniente deixar, lá na cozinha, como se 3 anos de casamento não lhe dessem sequer direito a uma cadeira. Você pode trazer o molho de ervas, pediu um dos diretores, constrangido. Mas Beatriz o corrigiu com um riso seco: peça sem cerimônia. Ela conhece bem esse lado da casa. Camila inclinou o rosto e acrescentou: deve ser difícil circular entre pessoas que falam de investimentos. Não é. Querida Lívia pousou a travessa no centro da mesa e respondeu com calma: mais difícil é ouvir gente falar de investimento sem saber a diferença entre dívida ponte e dependência estrutural. O silêncio veio rápido. Rafael ergueu os olhos. Beatriz estreitou os lábios. Camila fingiu não entender, mas sua mão apertou a haste da taça. Rafael percebeu o desconforto dos diretores e sentiu uma irritação fria subir pela nuca. Não porque Lívia estivesse errada, mas porque ela falara no momento errado, diante das pessoas erradas, com uma segurança que ele não estava acostumado a ver nela. Para ele, Lívia sempre fora a esposa discreta que aceitava roupas escolhidas pela mãe dele, festas onde ninguém a apresentava pelo nome e noites em que ele chegava tarde demais para perguntar como ela estava. Quando a conheceu, em uma cafeteria perto da Avenida Paulista, ela usava uma blusa simples, lia um livro sobre gestão familiar e dizia que não se importava com sobrenomes. Aquilo o encantara por uma semana. Depois, quando a crise da Monteiro Engenharia apertou, ele decidiu que encanto não pagava salários. Você anda ouvindo demais atrás das portas, disse Rafael, tentando sorrir para aliviar o clima. Lívia sentiu a frase como uma bofetada. Atrás das portas é onde vocês me colocaram, respondeu ela, sem elevar a voz. Beatriz bateu o guardanapo na mesa e sussurrou ingrata. Camila escolheu aquele instante para derramar vinho tinto sobre o vestido claro de Lívia. O gesto pareceu acidente, mas a taça inclinou com precisão demais. Meu Deus, que desastre, disse Camila, levando a mão à boca sem esconder o brilho nos olhos. Talvez seja melhor ela trocar de roupa antes que manche o piso. Um dos diretores desviou o olhar, envergonhado. Rafael se levantou meio segundo tarde demais, e esse atraso contou mais do que qualquer palavra. Camila. Cuidado, ele disse. Mas já era pouco. Lívia olhou para a mancha se espalhando pelo tecido e sentiu, estranhamente, uma paz cortante. 3 anos de pequenas humilhações cabiam naquela cor escura, descendo pelo vestido, as chaves que Beatriz lhe entregava, como se a casa fosse obrigação dela. Os aniversários esquecidos, as noites em que Rafael dormia de costas,
Às vezes em que a chamaram de sortuda por ter sido escolhida, ela tocou a aliança no dedo. O ouro parecia pesado, quase estrangeiro. Então sorriu, e esse sorriso assustou Rafael mais do que lágrimas. Não precisa se preocupar com o piso, Camila, disse Lívia, pegando um guardanapo e secando apenas as mãos. A casa não é minha mesmo. Beatriz soltou um riso de desprezo. Finalmente entendeu. Rafael franciu a testa. Lívia. Chega. Ela olhou para ele sem raiva visível, e aquilo o desarmou por um instante. Chega. Sim. Com movimentos lentos, ela tirou a aliança e a colocou ao lado do prato dele. O metal tocou a porcelana com um som pequeno, mas todos na sala ouviram. Você me chamou de empregada por 3 anos. Rafael, amanhã. Sua empresa vai bater à minha porta. Camila riu primeiro. Uma risada curta, nervosa. Que porta? Querida A do quarto de serviço Beatriz se levantou, vermelha de indignação. Você enlouqueceu. Rafael não riu. Havia algo no olhar de Lívia que ele nunca tinha visto. Não era ameaça vazia. Era despedida. E, pior, era uma despedida preparada muito antes daquela noite. Lívia subiu a escadaria sem pressa. Embora cada degrau parecesse arrancar uma parte dela, no corredor, passou pelos retratos dos Monteiro, homens de terno escuro e mulheres de pérolas. Todos com a mesma arrogância congelada. No quarto que dividira com Rafael, a cama estava perfeita, impessoal, como um quarto de hotel onde 2 pessoas fingiam intimidade. Ela abriu o armário e retirou apenas uma mala pequena. Não levou joias compradas por Beatriz, nem bolsas que Rafael mandara entregar por assistentes, nem os vestidos escolhidos para fazê-la parecer menos simples e mais obediente. No fundo de uma gaveta, dentro de um lenço azul marinho, estava um anel antigo com uma pedra discreta, gravado com o brasão quase invisível da família Azevedo. Lívia o segurou por alguns segundos. Seu avô lhe dera aquele anel quando ela completou 25 anos e disse que poder não servia para humilhar ninguém. Mas também não devia ser escondido para sempre. Na época, ela acreditara que esconder o sobrenome a protegeria. Agora entendia que sua omissão também fora uma prisão. Antes de fechar a mala, o celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. O nome no visor era apenas Teodoro, mas a voz do outro lado carregava décadas de autoridade. Senhora Azevedo. O conselho confirmou a reunião de amanhã, às 9. O dossiê da Monteiro Engenharia está completo. Lívia fechou os olhos ao ouvir o tratamento que, naquela casa, teria soado como piada. Incluíram as dívidas de curto prazo e as garantias cruzadas. Perguntou. Teodoro respondeu que sim, incluindo os relatórios omitidos pela administração anterior e as movimentações ligadas a Beatriz Monteiro. Lívia respirou fundo. Não queria destruir uma empresa com centenas de funcionários por causa de uma sogra cruel e um marido covarde, mas também não salvaria uma família que a desprezara sem exigir verdade. Prepare 2 versões da proposta, disse ela, uma com intervenção de governança, outra com retirada total do investimento. Do outro lado, Teodoro hesitou antes de perguntar se o senhor Monteiro já sabia quem ela era. Lívia olhou para a aliança deixada lá embaixo, longe demais para voltar. Ainda não. Mas amanhã ele vai saber. Rafael entrou no quarto poucos minutos depois. Sem bater, encontrou a porta do armário aberta, cabides vazios em pequenos espaços, e Lívia fechando a mala com uma serenidade que o irritou porque ele não sabia como alcançá-la. Você está fazendo uma cena por causa de um jantar, disse ele, e percebeu tarde demais a fraqueza da frase. Lívia ergueu o rosto. Não. Rafael. Estou encerrando 3 anos de silêncio. Ele passou a mão pelos cabelos, cansado, ainda preso à lógica de reuniões. Contratos e aparências. Minha mãe exagerou. Camila foi inconveniente. Eu admito, mas você sabe como as coisas estão difíceis. Hoje era importante.
Lívia soltou uma risada baixa. Sem alegria. Tudo sempre foi importante. Menos eu. Ele se aproximou um passo. Você nunca explicou quem era. Nunca falou da sua família. Nunca quis participar de nada. Lívia sentiu a acusação encontrar parte da verdade, e isso doeu de um jeito diferente. Eu queria saber se você me enxergaria sem um sobrenome atrás de mim. Rafael ficou imóvel. Por um segundo, quase perguntou qual sobrenome. O orgulho chegou antes. E você queria que eu adivinhasse? A pergunta ficou no ar como uma lâmina honesta demais. Lívia não desviou, porque parte dela sabia que também errara. Havia testado Rafael sem contar que ele estava sendo testado. E talvez amor nenhum sobrevivesse ileso a uma prova construída sobre segredo, mas a crueldade dele não nascera da ignorância, e sim da escolha repetida de não perguntar. Não. Rafael, eu queria que você tivesse curiosidade pelo ser humano que dormia ao seu lado. Ele apertou a mandíbula. Você acha que eu não carreguei nada? Meu pai deixou dívidas. Minha mãe vive agarrada a uma imagem que não existe mais. 200 famílias dependem da empresa. Eu não podia brincar de romance. Lívia segurou a mala. Então você transformou o nosso casamento em uma sala de espera para a mulher certa chegar. O nome de Camila não precisou ser dito. Rafael olhou para o chão, e esse silêncio respondeu por ele. Quando voltou a encará-la, havia culpa, mas também defesa. Eu nunca prometi ser perfeito. Lívia passou por ele em direção à porta. Não, mas prometeu ser meu marido. No andar de baixo, Beatriz aguardava ao lado da escada como uma sentinela da própria soberba. Camila fingia mexer no celular perto do aparador. Ávida por assistir ao fim, vai embora com essa malinha? Perguntou Beatriz. Ótimo. Poupa-nos do constrangimento de pedir. Lívia parou diante dela. E a mansão pareceu menor. A senhora sempre confundiu classe com crueldade. Beatriz abriu um sorriso duro. Classe é saber o seu lugar? Não. Respondeu Lívia. Classe é não precisar diminuir ninguém para provar que existe. Camila guardou o celular e se aproximou, perfumada demais, vitoriosa cedo demais. Rafael vai agradecer quando acordar livre. Lívia olhou para a mulher que passara anos rondando a casa como promessa de substituição. Talvez, mas você deveria ter cuidado com as portas que força para entrar. Algumas salas parecem vazias até o dono chegar. Rafael desceu atrás dela e ouviu a frase com um arrepio inexplicável. Beatriz zombou de novo. Porém havia um tremor leve em seus dedos, quando viu, no polegar de Lívia, o anel antigo que não combinava com nenhuma das joias compradas pela família Monteiro. O motorista da casa não se moveu quando Lívia chegou à entrada. Esperando ordens de Beatriz, ela não pediu nada. Chamou um carro pelo aplicativo, colocou a mala no banco traseiro e, antes de entrar, olhou uma última vez para a fachada iluminada da mansão, onde aprendera a desaparecer. Rafael apareceu na porta. Sem paleto, com a aliança dela fechada na mão, durante 3 anos, ele sempre soubera o que dizer em negociações difíceis, mas diante daquela mulher silenciosa, manchada de vinho e mais distante do que qualquer investidor estrangeiro. Faltaram-lhe todas as palavras. Para onde você vai? Perguntou. E odiou quanto a pergunta soou pequena. Lívia respondeu sem dramatizar. Para um lugar onde meu nome não precise pedir licença. O carro arrancou pelas ruas elegantes de São Paulo e Rafael ficou olhando até as luzes vermelhas sumirem. Atrás dele, Beatriz murmurou que era melhor assim. Camila tocou seu braço, oferecendo conforto e posse ao mesmo tempo. Rafael não sentiu alívio, sentiu o peso absurdo da aliança na palma da mão. Pela primeira vez, teve medo de que Lívia não estivesse indo embora para perder. Talvez estivesse indo embora para voltar como alguém que ele nunca teve coragem de conhecer. O escritório de Helena Duarte ficava no 23º andar de uma torre espelhada na Avenida Paulista, alto o suficiente para que São Paulo parecesse uma maquete inquieta sob o sol da manhã. Lívia chegou sem maquiagem.
com o vestido da noite anterior dobrado dentro de uma sacola e uma camisa branca, emprestada pela própria advogada, que a recebeu com um abraço contido, de quem sabia que carinho demais podia quebrar uma pessoa orgulhosa. "Você tem certeza?" perguntou Helena, colocando sobre a mesa uma pasta fina, sem enfeites. Lívia olhou para a cidade através do vidro e pensou na mansão Monteiro acordando sem ela. Talvez com Beatriz reclamando da louça, talvez com Rafael procurando uma xícara que sempre aparecia pronta. "Tenho", respondeu. "Não quero pensão, não quero joias, não quero o apartamento de praia que ele nunca me deixou escolher. Quero apenas que o divórcio seja rápido." Helena a observou por alguns segundos. Rápido não significa indolor. Lívia sorriu de leve. "Dor eu já tive. Agora quero consequência." Helena abriu os documentos e explicou, com cuidado, que o regime de bens simplificaria a separação, já que Lívia nunca permitira que seu patrimônio real tocasse oficialmente o casamento, aquilo fora conselho do avô, depois exigência do conselho da família Azevedo e, por fim, uma armadura silenciosa. Lívia assinou a primeira via sem tremer, mas na segunda sua mão parou quando viu o nome completo de Rafael, escrito ao lado do dela, como se 3 anos coubessem em 2 linhas. Helena percebeu. Ainda dá para negociar uma conversa antes? Lívia negou com a cabeça. "Eu conversei sozinha por tempo demais." O celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Teodoro. A reunião do Grupo Azevedo Atlântico estava mantida e a análise sobre a Monteiro Engenharia indicava risco grave de governança. Lívia apagou a tela antes que Helena lesse. Embora a advogada soubesse mais do que a maioria, "Você vai misturar o divórcio com o investimento?" perguntou Helena. Lívia respirou fundo. "Não. E é exatamente por isso que preciso terminar o casamento antes de sentar naquela cadeira." Rafael apareceu às 11h20. Atrasado, de terno escuro. Olhos cansados e expressão fechada de quem ainda acreditava estar entrando em uma pequena disputa doméstica, trouxe consigo Gustavo, advogado da família Monteiro, um homem de fala macia e lealdade comprada por muitos anos de favores. "Lívia, isso é desnecessário", disse Rafael. "Antes mesmo de se sentar, você poderia ter voltado para casa de manhã." Helena indicou a cadeira, mas Lívia permaneceu de pé por um instante. "Casa é onde a gente não precisa provar que merece respirar." Rafael apertou a pasta que trazia nas mãos. "Minha mãe vai pedir desculpas." A mentira saiu fraca. Nem ele acreditou nela. Lívia sentou-se, tranquila demais. Gustavo pigarreou e abriu uma versão protocolar do acordo, cheia de frases sobre discrição, preservação de imagem e renúncia a reclamações futuras. Lívia ouviu tudo em silêncio até ele dizer que a senhora Monteiro, por generosidade, permitiria que ela levasse roupas pessoais. Então ela olhou para Rafael. "Você pediu para ele escrever permitir." Rafael desviou o olhar e aquele gesto assinou mais do que qualquer caneta. A assinatura de Rafael veio rápida, quase agressiva, como se ele quisesse encerrar o incômodo antes que virasse arrependimento. Ele leu as primeiras cláusulas, pulou as seguintes e parou apenas quando viu que Lívia renunciava a qualquer compensação financeira. "Você não está pedindo nada?" perguntou, com uma suspeita que doeu mais do que a surpresa. Lívia fechou a pasta diante de si. "Não preciso de nada que venha da sua família." Gustavo sorriu com alívio, julgando ter vencido uma negociação fácil, mas Helena manteve o rosto impassível. Rafael, ao contrário, pareceu ofendido. Então era só orgulho. Lívia se inclinou um pouco para a frente. "Não, Rafael. Orgulho era você me ver sendo humilhada e achar que silêncio era maturidade." Ele engoliu seco. "Eu estava tentando proteger a empresa." De mim a pergunta ficou entre eles. Rafael abriu a boca, mas não encontrou resposta que não o envergonhasse. Assinou a última folha com força demais. E a ponta da caneta rasgou o papel. Quando saíram do escritório, a Paulista fervia com buzinas, passos apressados e vendedores,
chamando gente que não olhava para ninguém. Lívia desceu primeiro, acompanhada por Helena. Mas Rafael a alcançou perto da recepção. Você não vai me dizer para onde foi ontem. Ela apertou a alça da bolsa. Não, Lívia, eu ainda sou seu marido. Ela virou devagar. Por algumas semanas. No papel, na vida, você desistiu desse lugar muito antes de mim. A recepcionista fingiu organizar cartões para não escutar. Rafael baixou a voz. Você falou da minha empresa bater à sua porta. O que isso significa? Lívia sentiu a tentação de revelar tudo ali, no corredor frio, só para ver a arrogância dele desmoronar. Mas não seria justiça. Seria vaidade. Significa que você deveria ler melhor os contratos antes de assinar qualquer coisa. Ele franziu a testa, irritado e inquieto. Você está ameaçando. Lívia o encarou com uma calma que ele não reconhecia. Não. Estou avisando. Existe diferença. A notícia da separação não demorou a vazar, mas não saiu como separação. Saiu como expulsão. À tarde, um perfil de fofocas empresariais publicou que Rafael Monteiro finalmente havia encerrado o casamento com uma mulher sem origem conhecida. Após anos sustentando luxos incompatíveis com a história dela, Camila Prado curtiu a postagem antes de apagá-la. Tarde demais para não ser vista. Beatriz, em um grupo privado de senhoras da elite paulistana, escreveu que a família precisava se proteger de oportunistas com rosto de santa. Lívia leu tudo sentada no banco traseiro de um carro discreto. A caminho do prédio antigo, onde o Grupo Azevedo Atlântico mantinha um escritório reservado para reuniões sensíveis, Helena ligou furiosa, prometendo notificação extrajudicial, mas Lívia pediu calma. Ainda não. A advogada protestou. Eles estão destruindo sua reputação. Lívia olhou pela janela quando o carro passou diante de um prédio da Monteiro Engenharia, com o logotipo imponente, tentando esconder rachaduras internas. Não. Helena, eles estão mostrando ao conselho quem realmente são. No escritório reservado, Teodoro a esperava com 3 diretores e uma tela cheia de gráficos. Todos se levantaram quando ela entrou, e o gesto ainda a incomodava depois de tantos anos, fingindo ser invisível. Senhora Azevedo, disse Teodoro. Entregando-lhe uma pasta de couro, Lívia tocou a capa, mas não se sentou imediatamente. Aqui dentro há uma empresa com problemas reais e pessoas que não têm culpa da arrogância dos donos. Quero separar vaidade de risco. Uma diretora financeira projetou os números da Monteiro Engenharia, dívidas renegociadas, garantias sobrepostas, contratos mal amarrados e uma dependência quase desesperada do projeto em Santos. Havia também pagamentos estranhos a consultorias ligadas a Camila Prado e decisões informais feitas por Beatriz sem cargo oficial. Lívia escutou tudo sem interromper. Por dentro, cada dado era uma confirmação amarga. Na mansão, chamavam-na de inútil, enquanto a empresa afundava sob decisões de gente que se julgava superior. Preparem a proposta com intervenção, disse por fim, mas nenhuma aprovação antes de Rafael Monteiro responder pessoalmente por essas omissões. Enquanto isso, Rafael voltou à sede da construtora com a sensação irritante de que algo lhe escapava. Na sala dele, a ausência de Lívia parecia absurda porque ela quase nunca estivera ali. Mesmo assim, ele lembrava das vezes em que ela deixara café sobre sua mesa durante madrugadas de trabalho, dos bilhetes com lembretes de reuniões, das perguntas que ele ignorara por achá-las simples demais. Abriu uma gaveta procurando um relatório e encontrou um envelope sem nome, com recibos antigos de pagamentos feitos a fornecedores menores nos meses em que a empresa quase atrasara salários. Os depósitos vinham de uma conta intermediária, sem identificação clara. O valor total era alto o bastante para incomodá-lo. Chamou o diretor financeiro, que entrou pálido ao ver os papéis. Quem autorizou isso? O homem hesitou. Foram aportes privados. Doutor Rafael. A senhora Beatriz disse que vinham de uma linha familiar temporária. Rafael apertou os recibos.
Minha mãe não tinha esse dinheiro. O diretor baixou os olhos. Pela primeira vez, Rafael sentiu que a pergunta certa não era quem salvaria sua empresa. Era quem já a tinha salvado. Beatriz chegou pouco depois, envolta em perfume caro e irritação. Você assinou rápido demais, disse, fechando a porta da sala do filho. Deveríamos ter imposto uma cláusula de silêncio mais dura. Rafael levantou os olhos dos recibos. Quem pagou estes fornecedores? Ela olhou de relance e fingiu não reconhecer. Não tenho tempo para detalhes administrativos. Minha pergunta não foi detalhe. Beatriz endureceu. Eu mantive esta família respeitada quando seu pai quase nos jogou na lama. Fiz o que era necessário. Rafael se levantou devagar, inclusive deixar que Lívia fosse chamada de oportunista enquanto alguém colocava dinheiro aqui sem aparecer. O nome dela acendeu uma impaciência feroz na mãe. Aquela moça sempre soube representar fragilidade muito bem. Não se deixe manipular por culpa. Antes que ele respondesse, Camila entrou sem bater, com uma familiaridade que antes parecia confortável e agora soou invasiva. Rafa, não dê tanta importância. Mulheres como Lívia sempre guardam algum truque para parecerem vítimas. Rafael olhou para as duas e percebeu, com incômodo, que ambas falavam de sua esposa sem saber quase nada sobre ela, exatamente como ele. À noite, Lívia foi para um pequeno apartamento de cobertura em Pinheiros, que pertencia a ela desde antes do casamento, mas onde nunca tinha dormido para não levantar perguntas. O lugar era elegante e sem ostentação, com livros, obras de artistas brasileiros e uma varanda de onde a cidade parecia menos cruel. Ela tirou da mala poucas roupas, colocou o anel Azevedo sobre uma mesa e permitiu-se sentir o cansaço que vinha evitando desde a noite anterior. Não chorou pelo vinho, nem pelas postagens, nem pela assinatura. Chorou quando abriu uma gaveta e encontrou uma foto antiga dela com Rafael, tirada antes do casamento, em um café simples onde ele ria sem carregar o mundo nos ombros. Aquele homem existira, ou ela o inventara. O celular tocou. Era Rafael. Ela deixou chamar até cair. Minutos depois, chegou uma mensagem curta. Precisamos conversar sobre os depósitos. Lívia leu 2 vezes e apagou a tela. Do lado de fora, São Paulo continuava acesa, indiferente. Amanhã, na mesa do conselho, ele talvez começasse a descobrir a mulher que perdeu, mas naquela noite, Lívia decidiu que nenhuma verdade seria entregue de graça outra vez. Na manhã seguinte, Rafael chegou à sede da Monteiro Engenharia antes dos diretores, mas a cidade já parecia ter decidido julgá-lo. No elevador privativo, ele abriu no celular a matéria que Camila fingira não ter plantado à ex-esposa, sem origem, que teria se aproveitado da família Monteiro durante 3 anos. A palavra sem origem ficou presa em sua garganta de um jeito incômodo. Ele se lembrava de Lívia, entrando na mansão com 2 malas, recusando cartão adicional, recusando motorista, recusando joias caras demais. Se ela queria se aproveitar, por que nunca pediu nada? Ao entrar na sala de reuniões, encontrou o diretor financeiro, 2 engenheiros do projeto de Santos e uma pilha de relatórios que pareciam mais pesados do que concreto. O fundo que poderia nos salvar pediu revisão total de governança, disse o diretor, evitando encará-lo. Qual fundo? Rafael perguntou. O veículo de investimento ligado ao Grupo Azevedo Atlântico. O nome soou distante e perigoso. Rafael conhecia o peso daquele grupo no mercado? Não conhecia. Porém, o frio que desceu por sua coluna quando viu, no rodapé de um relatório, uma observação manuscrita com uma letra idêntica à de Lívia. Ele pegou a folha antes que alguém explicasse e leu em silêncio. Não era uma anotação doméstica, nem um palpite de quem ouvira conversas atrás da porta. Era uma análise precisa sobre fluxo de caixa, risco de garantias cruzadas e dependência excessiva do contrato portuário em Santos. A assinatura não aparecia, mas havia um traço no L inicial que Rafael reconheceu de listas de mercado, bilhetes de aniversário esquecidos e pequenos recados
que ele raramente respondia. Quem preparou isso? Perguntou. O diretor financeiro umedeceu os lábios. Recebemos como comentário externo há alguns meses, por meio de uma consultoria. A senhora Beatriz mandou arquivar porque não queria interferência. Rafael sentiu o nome da mãe como uma porta batendo e ninguém me mostrou. O silêncio dos presentes respondeu com covardia. Um engenheiro murmurou que o documento previa exatamente a crise atual. Rafael olhou pela janela para os prédios da Faria Lima e teve a sensação humilhante de que a mulher, que ele chamara de despreparada, havia enxergado o desastre antes de todos os homens pagos para proteger. Enquanto isso, Lívia presidia uma reunião reservada em uma sala discreta do Grupo Azevedo Atlântico, longe dos salões onde seu sobrenome costumava abrir portas sem esforço. Usava um terninho cinza simples, o cabelo preso, o anel da família no dedo pela primeira vez em anos. Teodoro projetou na tela os dados finais da Monteiro Engenharia e falou com a cautela de quem sabia pisar em terreno emocional. A recomendação técnica é intervenção dura ou retirada. Há indícios de decisões sem registro formal, pagamentos a consultorias próximas de Camila Prado e omissões relevantes no relatório enviado ao mercado. Um conselheiro mais velho cruzou os braços. A senhora está emocionalmente envolvida. Talvez devesse se declarar impedida. Lívia não se ofendeu, porque a pergunta era justa. Estou emocionalmente ferida. Doutor Álvaro, é diferente de estar cega. A sala ficou imóvel. Ela continuou. Se eu quisesse vingança, mandaria retirar o investimento agora e deixaria Rafael Monteiro sangrar em praça pública. Mas há funcionários, fornecedores e famílias que não participaram da minha humilhação. Não vou puni-los para aliviar meu orgulho. A decisão, porém, tinha um preço íntimo. Ao defender uma proposta de intervenção em vez de destruição, Lívia sentiu a antiga parte dela, a que ainda lembrava o Rafael do café na Paulista, tentar justificar o homem que ele se tornara. Teodoro percebeu e baixou a voz ao final da reunião. A senhora não precisa salvá-lo. Lívia recolheu os papéis com calma. Não estou salvando Rafael. Estou protegendo uma empresa de gente que a usa como extensão da vaidade familiar. Mesmo assim, quando ficou sozinha, abriu a mensagem dele sobre os depósitos e leu de novo. Precisamos conversar. Aquela frase teria soado como esperança meses antes. Agora soava como atraso. Ela digitou uma resposta. Apagou. Digitou outra. Por fim, escreveu apenas converse com seus relatórios. Eles foram mais honestos que você. Enviou antes que a saudade traísse sua mão. Do outro lado da cidade, Rafael leu a mensagem na sala vazia e sentiu uma vergonha que não sabia administrar. Não era raiva. Era a percepção lenta de que Lívia não estava fugindo dele. Estava saindo debaixo de um peso que ele ajudara a colocar. Rafael decidiu voltar à mansão no meio da tarde. Não para buscar conforto, mas respostas. Encontrou Beatriz no jardim interno, orientando uma decoradora sobre o almoço que pretendia oferecer a Camila e duas famílias influentes, como se o divórcio fosse uma reforma de ambiente. Mãe, quem arquivou a análise que previa a crise de Santos? Perguntou. Sem cumprimentos. Beatriz dispensou a decoradora com um gesto seco. Você está permitindo que aquela mulher continue governando sua cabeça? Rafael atirou a cópia do relatório sobre a mesa de vidro. Não mencionei Lívia. Beatriz olhou para a letra manuscrita e por um instante perdeu a cor. Foi rápido. Mas Rafael viu. Esses papéis aparecem quando pessoas querem se sentir importantes. Ela disse, importante era salvar a empresa. Ele retrucou. Beatriz se levantou com a dignidade ferida de quem transformava medo em arrogância. Eu salvei esta família muitas vezes, enquanto você ainda chorava pelo fracasso do seu pai. Se dependesse de homens sensíveis, estaríamos vendendo esta casa. A frase atingiu Rafael em um lugar antigo, mas não o calou como antes. Camila chegou no meio da discussão, trazendo consigo a elegância calculada de quem sempre entrava em cena no momento útil. Rafa,
Sua mãe só tentou proteger você de uma esposa que nunca foi transparente. Rafael a encarou. E você tentou me proteger quando fez a postagem circular? Camila piscou, ofendida por ter sido lida tão depressa. Eu não plantei nada. Apenas não vou fingir que Lívia era santa. Beatriz apoiou a mão no encosto da cadeira. Camila tem razão. Lívia escondia tudo. Família. Dinheiro. Passado. Mulher honesta não vive como fantasma. Rafael quase concordou por reflexo. Porque essa fora sua desculpa por 3 anos? Mas então se lembrou da pergunta de Lívia. Queria que você tivesse curiosidade pelo ser humano que dormia ao seu lado. E homem honesto não usa a ignorância como licença para desprezar, disse ele, mais para si do que para elas. Camila endureceu. Você está escolhendo defender. Lá agora Rafael respirou fundo. Não. Estou tentando entender por que todos aqui pareciam se beneficiar quando eu não a enxergava. A resposta veio naquela noite por um caminho inesperado. Um antigo funcionário da mansão, Sr. Dimas, pediu para falar com Rafael na garagem. Longe das câmeras internas que Beatriz controlava por hábito, era um homem discreto, motorista da família antes de se aposentar, e trazia nas mãos um envelope amassado. Doutor Rafael, não quero problema, mas também não quero carregar isso comigo, disse. Dentro havia cópias de mensagens impressas entre Camila e uma assistente de Beatriz, combinando a divulgação de boatos sobre Lívia, além de uma transferência para uma pequena agência de comunicação. Por que me entrega agora? Rafael perguntou. A voz baixa, Dimas olhou para o chão. Porque Dona Lívia pagou a cirurgia da minha neta quando a família cortou meu plano. Ela pediu segredo, disse que ninguém precisava saber. Rafael sentiu o estômago fechar. Quando foi isso? No 2º ano do casamento, o senhor estava viajando para Salvador. Ela disse que uma casa que exige lealdade também deveria proteger quem trabalha nela. A frase era tão Lívia que doeu. Com o envelope no banco ao lado, Rafael dirigiu sem rumo por São Paulo até parar diante do prédio em Pinheiros, onde a mensagem de localização de uma antiga entrega indicava que Lívia poderia estar. Ele não sabia se subir seria coragem ou invasão. Ficou quase 20 minutos dentro do carro, olhando a portaria. Até ver, lá chegar em um carro preto discreto, Lívia desceu com uma pasta sob o braço, os passos firmes, mas o rosto cansado. Rafael saiu antes de pensar. Lívia. Ela parou, sem surpresa. Você está me seguindo agora? Ele aceitou a acusação porque merecia parte dela. Encontrei a análise, encontrei os depósitos, encontrei Dimas. O nome do motorista fez algo se mover nos olhos dela. Uma preocupação pequena e imediata. Ele está bem. Rafael soltou uma risada amarga, quase sem som. Essa é a primeira coisa que você pergunta. Lívia apertou a pasta contra o corpo. Era uma pessoa vulnerável no meio da sua família. Alguém precisava perguntar. A frase caiu sobre ele como sentença. Rafael se aproximou apenas um passo, respeitando a distância que antes nunca precisara pedir. Por que não me contou? Lívia demorou a responder, olhando para a rua movimentada como se escolhesse entre ferir e explicar. Porque eu queria acreditar que bondade não precisava de recibo, porque eu tinha medo de que, se você soubesse meu nome, seu carinho viesse com cálculo. É porque, no começo, eu fui ingênuo o bastante para achar que seu silêncio era cansaço, não desprezo. Rafael fechou os olhos por um segundo. Eu não sabia. Não. Ela disse, agora com tristeza visível. Você não quis saber. A diferença esmagou qualquer defesa. Ele abriu o envelope e mostrou as provas contra Camila. Ela manipulou coisas. Minha mãe também. Lívia olhou os papéis sem tocar. Luz. Isso explica a estratégia delas. Rafael não absolve a sua escolha. Ele assentiu devagar e, pela primeira vez, não tentou transformar culpa em argumento. Oisai. Essas duas palavras, simples e tardias, quase a desarmaram. Quase. O porteiro observava de longe, fingindo discrição. Lívia percebeu e baixou a voz.
Amanhã haverá uma reunião decisiva sobre a sua empresa. Eu não posso falar detalhes. Rafael a fitou com atenção, juntando peças que ainda não ousava nomear. Você está envolvida nisso. Não foi pergunta. Lívia segurou o olhar dele. E o silêncio confirmou o bastante para assustá-lo. Eu estou envolvida com a verdade que vocês omitiram. Ele respirou como se o ar tivesse ficado curto. Lívia, se você tem algum poder sobre essa decisão... Ela o interrompeu antes que a frase piorasse tudo. Não me peça para salvar o que você não teve coragem de proteger. Rafael ficou pálido. Eu ia pedir uma chance de consertar, então comece sem mim. Ela respondeu. Entregue ao conselho tudo o que sua mãe e Camila esconderam. Assuma sua parte, não como vítima delas, mas como homem que preferiu conveniência à justiça. Rafael olhou para o envelope em suas mãos. Pela primeira vez, a escolha certa custava exatamente o orgulho que o sustentara. Depois que Lívia entrou no prédio, Rafael permaneceu na calçada com a sensação de ter chegado tarde a uma vida que acontecia ao lado dele havia 3 anos. No elevador, ela apoiou a testa no espelho por um instante, permitindo que a firmeza escorresse do rosto antes de chegar ao apartamento. Não queria odiá-lo, isso tornava tudo mais difícil. Queria que Rafael fosse apenas cruel, simple, descartável. Mas ele era um homem quebrado, que escolhera quebrá-la. Também. E compaixão não era motivo para voltar. Na cobertura, Lívia abriu a pasta da reunião e acrescentou uma cláusula à proposta de intervenção. Rafael Monteiro só poderia permanecer na liderança se entregasse voluntariamente os documentos internos e aceitasse a auditoria independente. Não era perdão, era prova. Do outro lado da cidade, Rafael entrou em casa e encontrou Beatriz e Camila rindo baixo na sala. Ele colocou o envelope sobre a mesa, encarou as duas e disse, com uma calma nova amanhã, eu vou contar ao conselho tudo o que vocês esconderam. Beatriz empalideceu. Camila tentou sorrir, mas, pela primeira vez, Rafael não desviou os olhos. A sala de reuniões do Grupo Azevedo Atlântico não tinha ostentação desnecessária, ficava no alto de um prédio discreto na região da Faria Lima, cercada por vidro, madeira clara e silêncio caro. Daquele tipo que não precisava provar poder porque todos ali já o reconheciam. Rafael chegou às 8h50, carregando uma pasta preta e uma noite inteira sem dormir no rosto. Ao seu lado, Beatriz caminhava rígida, usando pérolas como armadura, enquanto Camila vinha alguns passos atrás, impecável demais para alguém que dizia estar apenas acompanhando uma família amiga. Não fale nada além do necessário, sussurrou Beatriz ao filho. Esses fundos gostam de fraqueza para tomar o controle. Rafael respondeu sem olhar para ela. Hoje a fraqueza vai ser mentir. Beatriz apertou os lábios. E Camila tocou o braço dele com uma intimidade antiga. Rafa, você está abalado. Deixe sua mãe conduzir. Ele retirou o braço com calma. Minha mãe não conduz mais nada que eu assine. Foram recebidos por Teodoro, que os conduziu a uma sala já ocupada por conselheiros, advogados e 2 auditores independentes. Rafael esperava encontrar um presidente grisalho ou algum herdeiro arrogante, usando o sobrenome Azevedo como trono. Encontrou cadeiras organizadas, telas acesas e um lugar vazio na ponta principal da mesa. Esse vazio o incomodou mais do que uma presença. Beatriz cochichou que a falta de pontualidade já mostrava desprezo pela Monteiro Engenharia, mas ninguém respondeu. Quando a porta se abriu, Rafael primeiro viu o anel no dedo dela. Depois, o terninho escuro. Depois, o rosto. Lívia entrou sem pressa, os cabelos presos, a postura reta, e todos os presentes se levantaram como se aquele gesto fosse natural. Teodoro disse bom dia. Senhora Azevedo. O mundo de Rafael perdeu som por um segundo. Beatriz soltou uma pequena exclamação sufocada. Camila empalideceu sob a maquiagem. Lívia ocupou a cadeira principal e pousou uma pasta diante de si. Podem se sentar. Disse. Temos muito a esclarecer.
Rafael continuou de pé por tempo demais. Como se o corpo dele tivesse esquecido uma ordem simples, a mulher que servira jantar na mansão, que fora ignorada nos corredores, que ele acusara de não entender sua vida, agora presidia a reunião que decidiria se sua empresa sobreviveria. Beatriz foi a primeira a tentar recuperar alguma dignidade. Isso é uma brincadeira de péssimo gosto. Lívia a encarou sem elevar a voz. Brincadeira foi a senhora me entregar a lista de compras da casa, enquanto negociava às escondidas pagamentos sem registro em nome da empresa. Um conselheiro franziu a testa, e Beatriz percebeu que a frase não era insulto, era acusação documentada. Camila tentou rir. Lívia, ou devo dizer, senhora Azevedo, parabéns pelo teatro. 3 anos fingindo pobreza é um talento e tanto. Lívia abriu a pasta. Fingir pobreza não é crime. Camila, forjar documentos, financiar boatos e receber por consultorias fantasmas costuma trazer consequências bem menos elegantes. Teodoro distribuiu os primeiros relatórios. Não havia dramaticidade teatral. Apenas provas alinhadas em ordem cruel, transferências para uma agência de comunicação, mensagens ligadas à assistente de Beatriz, contratos de consultoria sem entrega comprovada, decisões internas tomadas por quem não tinha cargo formal e a análise de risco arquivada por ordem da matriarca. Rafael colocou sua própria pasta sobre a mesa e, antes que alguém pedisse, empurrou-a para o centro. Eu trouxe cópias dos documentos que encontrei ontem, incluem mensagens entregues por um ex-funcionário da minha família e recibos de depósitos que eu não investiguei quando deveria. Beatriz virou o rosto para ele com horror. Você vai nos expor diante de estranhos. Rafael sustentou o olhar da mãe. Não. Eu vou parar de esconder estragos, chamando isso de lealdade. Lívia observou a cena sem prazer. Parte dela esperara por aquele momento durante anos, mas vê-lo, enfim, escolher a verdade, não apagava o fato de que ela precisara ir embora para ser ouvida. A discussão técnica durou quase 1 hora, e nela Rafael descobriu que humilhação também podia vir em planilhas. Cada número revelava o tamanho da cegueira que ele chamara de controle. A Monteiro Engenharia dependia do projeto em Santos, mais do que ele admitira ao mercado. As garantias cruzadas eram frágeis. A interferência informal de Beatriz afastara bons diretores e favorecera aliados medíocres. Camila, que sempre se apresentara como ponte para contatos estratégicos, tinha usado a proximidade com a família para vender influência que não entregava. Quando um auditor perguntou por que a análise enviada meses antes fora ignorada, Rafael respondeu sem se proteger. Porque eu permiti que minha mãe filtrasse o que chegava até mim. E porque subestimei quem fez a análise. Lívia ergueu os olhos apenas nesse ponto. Camila percebeu e atacou. Que conveniente. Agora todos fingem que Lívia era uma gênio silenciosa. Ela manipulou vocês com vitimismo. Rafael se virou para ela. Não fale de manipulação como se não tivesse assinado o recibo. Camila perdeu o verniz por um instante. Eu fiz o que a sua família precisava. Beatriz sabia que você jamais se livraria daquela mulher se alguém não mostrasse ao mundo o quanto ela era inadequada. Beatriz sibilou o nome de Camila, tentando calar-la tarde demais. A sala inteira ouviu. Lívia permaneceu imóvel, mas por dentro sentiu uma velha dor se mover. Não pela surpresa, e sim pela confirmação. Durante anos, ela se perguntara se exagerava, se a rejeição era apenas fruto de diferenças sociais. Não era. Havia estratégia, havia cálculo. Obrigada por simplificar o trabalho dos auditores, disse ela. Camila percebeu o erro e tentou recuar. Isso foi tirado de contexto. Teodoro deslizou outra folha pela mesa. Temos o contexto completo. Beatriz respirava com dificuldade, presa entre a raiva e o medo de perder aquilo que mais amava, não o filho, nem a empresa, mas a imagem de invencibilidade. Lívia, você não entende o que é carregar um nome, disse ela. Lívia respondeu. Entendo melhor do que a senhora imagina. A diferença é que eu nunca usei o meu
para pisar em alguém servindo jantar. A proposta de intervenção foi projetada na tela. O Grupo Azevedo Atlântico não retiraria imediatamente o investimento, mas exigiria auditoria independente, afastamento de Beatriz de qualquer influência administrativa, suspensão dos contratos ligados a Camila, revisão das garantias e criação de um comitê com poder real sobre o projeto de Santos. Rafael poderia permanecer como diretor executivo apenas durante a transição, sob metas claras e supervisão externa, se recusasse. A retirada seria total e pública, acompanhada de relatório aos credores. Beatriz levantou-se, indignada. Você quer tomar a empresa da minha família? Lívia fechou a caneta entre os dedos. Não. Se eu quisesse tomar, já teria feito. Eu quero impedir que a senhora a use como extensão do seu orgulho. Rafael olhou para a tela. Depois para Lívia. Em outro tempo, teria visto aquelas condições como humilhação. Naquele dia, viu nelas uma porta estreita, não para reconquistar a esposa, mas para deixar de ser o homem que a perdeu. Eu aceito, disse ele. Beatriz virou-se tão rápido que as pérolas bateram contra o pescoço. Rafael, você não tem o direito de entregar nossa história. Ele se levantou devagar. Nossa história não é desculpa para fraude. Mãe. A palavra caiu pesada. Beatriz levou a mão ao peito, como se tivesse sido ferida por ingratidão. Mas Rafael continuou. Passei anos com medo de repetir meu pai, de perder a empresa, de ser visto como fraco. Então deixei a senhora decidir quem merecia respeito dentro da minha casa, deixei Camila ocupar um espaço que não era dela, e deixei minha esposa virar uma sombra, porque era mais fácil culpar o silêncio dela do que enfrentar o meu. Lívia baixou os olhos por um segundo. A confissão não consertava o passado, mas arrancava dele uma camada de arrogância que ela conhecia bem demais. Camila murmurou que ele estava destruindo tudo por culpa. Rafael respondeu. Não. Culpa foi ontem. Hoje é responsabilidade. Depois da assinatura preliminar, os conselheiros saíram em grupos pequenos, levando consigo pastas, tablets e murmúrios controlados. Beatriz foi conduzida por Gustavo para uma sala lateral, onde os advogados explicariam as consequências de sua interferência. Camila tentou se aproximar de Rafael no corredor, mas ele a deteve com uma frase baixa. Qualquer contato comigo ou com a empresa será feito por advogado. Ela abriu a boca, talvez para lembrar promessas antigas, noites de confiança, ambições compartilhadas. Mas encontrou um homem exausto demais para ser seduzido pela própria vaidade. Quando ela se afastou, Rafael voltou para a sala principal. Lívia estava sozinha, recolhendo seus documentos. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. A luz da manhã atravessava o vidro e desenhava na mesa uma linha clara entre eles. Rafael colocou a aliança dela sobre a madeira. Eu trouxe porque não queria que minha mãe a guardasse como troféu. Lívia olhou para o pequeno círculo de ouro. Ela nunca foi troféu. Foi promessa quebrada. Rafael assentiu, aceitando o golpe. Eu sei que pedir desculpas parece pequeno. Lívia fechou a pasta. Porque é pequeno diante de 3 anos. Ele não tentou negar. Eu não te perguntei quem você era porque, no fundo, eu achava que já sabia. Mulher simples, sem influência, grata por estar ali. Era confortável pensar isso. Me fazia poderoso dentro de uma vida em que eu me sentia perdendo tudo. Lívia sentiu a honestidade da frase, e justamente por isso ela doeu. Eu também errei. Disse, surpreendendo-o. Escondi meu nome porque queria ser amada sem ele, mas transformei amor em prova e fiquei tempo demais esperando você passar em um teste que nunca expliquei. Rafael ergueu os olhos. Tocado por aquela concessão que ele não merecia, ela continuou, firme. Isso não divide a culpa pela sua crueldade. Só me lembra que eu também preciso aprender a não desaparecer para ser escolhida. Ele respirou fundo. Há alguma chance de um dia você me olhar sem ódio. Lívia pegou a aliança, não para vesti-la, mas para guardá-la na bolsa. Eu não te odeio. Rafael,
Esse é o problema. A frase ficou com ele depois que ela saiu. Lívia caminhou pelo corredor sem olhar para trás, cumprimentada por funcionários que sabiam seu nome real, seu cargo, sua autoridade. Beatriz. Atrás de uma porta de vidro, viu a nora passar e desviou os olhos pela primeira vez. Não havia triunfo no peito de Lívia, apenas um alívio triste. Como quem abre uma janela em uma casa fechada há anos. Na calçada, o carro a esperava. Antes de entrar, recebeu uma mensagem de Helena confirmando que o processo de divórcio seguiria sem impedimentos e que a postagem difamatória já podia ser contestada com provas sólidas. Lívia respondeu apenas: avance. No prédio, Rafael ficou diante da tela apagada da sala de reuniões, cercado pelos restos de uma manhã que derrubara sua família, sua arrogância e sua versão cômoda da verdade. Pela primeira vez, a empresa ainda podia ser salva, mas o casamento não. E talvez essa fosse a consequência mais justa. A porta de Lívia finalmente existia diante dele. Agora cabia a Rafael aprender a bater, sem exigir que ela se abrisse. O Rio de Janeiro recebeu Lívia com uma luz diferente, quase indecente de tão bonita para alguém que ainda carregava uma despedida no peito. Do alto do prédio da Azevedo Atlântico, na Barra da Tijuca, ela via o mar ao longe e tentava se acostumar com a própria vida, sem pedir licença à memória de Rafael. Não fugira para o rio como quem se esconde, mas como quem volta ao centro de si mesma. Ali, coordenava um projeto de habitação e requalificação urbana ligado ao porto, uma iniciativa antiga de seu avô que ela adiara durante anos para caber na mansão dos Monteiro. Na primeira reunião, uma gerente perguntou se deveriam usar sua volta ao comando como estratégia de imprensa depois do escândalo em São Paulo. Lívia fechou a pasta com calma. Minha vida pessoal não é campanha. O projeto fala por si. Teodoro, sentado ao fundo, sorriu discretamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela não parecia uma herdeira escondida nem uma esposa ferida. Parecia apenas Lívia. E isso bastava. Em São Paulo, Rafael descobria que assumir responsabilidade era menos elegante do que discursar sobre ela. A auditoria independente ocupou a Monteiro Engenharia como uma maré fria, abrindo contratos, chamando diretores, revisando decisões que antes passavam pela vontade silenciosa de Beatriz. Ele aceitou se afastar temporariamente da presidência executiva e assumir um cargo operacional no comitê de reestruturação, sem motorista, sem sala privativa e sem o conforto de mandar antes de ouvir. Na primeira semana, um engenheiro veterano o corrigiu diante de todos sobre uma falha no cronograma de Santos, e Rafael quase reagiu com a velha arrogância. Quase. Respirou, fechou a caneta e disse: explique de novo. Eu preciso entender onde erramos. O silêncio surpreso da equipe mostrou o quanto aquela frase era nova. À noite, sozinho em seu apartamento, ele lia relatórios que Lívia havia escrito meses antes e percebia que cada anotação não era apenas inteligência, era cuidado. Um cuidado que ele confundira com intromissão porque vinha de uma mulher que ele preferiu subestimar. Beatriz não aceitou a queda com serenidade. Durante dias, ligou para conhecidos, tentou mobilizar antigos aliados e repetiu que fora traída pelo próprio filho, mas o mundo que ela adorava servir com bandejas de prata tinha pouca lealdade. Quando os documentos começaram a circular entre advogados, sua saída do conselho familiar foi anunciada como medida de governança, palavra limpa para uma perda humilhante. Na mansão, agora silenciosa, ela caminhava pelos salões como se cada móvel denunciasse sua solidão. Quando Rafael foi ver, lá, encontrou a mãe diante da mesa de jantar vazia. A mesma onde Lívia fora humilhada. Beatriz não pediu desculpas. Disse apenas: eu fiz tudo para que você não fosse destruído como seu pai. Rafael sentou-se à distância e destruiu pessoas para não encarar esse medo. Ela desviou os olhos, mas não respondeu. Ele não a odiava, também não a absolvia. Entre deux serres,
Deixou sobre a mesa uma cópia da retratação pública que faria em nome da empresa e da família. Beatriz leu o nome de Lívia no documento e, pela primeira vez, não teve força para chamá-la de oportunista. Camila caiu de maneira menos silenciosa. As consultorias fantasmas, as mensagens manipuladas e a campanha contra Lívia viraram assunto de advogados, contratos rompidos e convites cancelados. Ela tentou procurar Rafael no estacionamento da construtora, usando o mesmo perfume de noites antigas e uma expressão de vítima treinada. Você sabe que eu só queria ficar ao seu lado, disse, bloqueando a porta do carro. Rafael olhou para ela sem raiva. E essa ausência de emoção foi pior do que qualquer insulto. Você queria estar ao lado do sobrenome que achava que ainda me sustentava. Camila riu com amargura. E Lívia, não. Ela escondeu o império inteiro. Rafael sentiu a frase tocar uma ferida real. Mas não permitiu que virasse desculpa. Ela escondeu o poder. Você fabricou mentiras. Não coloque as duas coisas na mesma mesa. Camila perdeu o sorriso. Pela primeira vez, não havia plateia para sua versão. Rafael entrou no carro e deixou que os advogados respondessem dali em diante. Não era vingança. Era límite. A retratação pública aconteceu numa manhã sem brilho, e numa sala de imprensa menor do que Beatriz consideraria digna. Rafael ficou diante dos microfones com o rosto pálido, mas a voz firme não expôs detalhes íntimos do casamento. Porque entendeu tarde que verdade não precisava virar espetáculo. Disse que declarações falsas haviam sido disseminadas contra Lívia. Reconheceu a contribuição técnica dela para a identificação de riscos na Monteiro Engenharia e admitiu falhas de liderança ao permitir interferências familiares em decisões corporativas. Quando um jornalista perguntou se ele pedia perdão à ex-esposa em público, Rafael encarou as câmeras. Eu devo desculpas a Lívia Azevedo por ter permitido que ela fosse diminuída dentro da minha casa e fora dela, mas perdão não se exige em microfone. Só se merece com tempo. Norrio. Lívia assistiu ao vídeo sem som na tela do celular. Helena, sentada ao lado dela, perguntou se aquilo mudava algo. Lívia bloqueou a tela e respondeu, muda o passado. Não. Mas talvez mude o homem que ele escolhe ser daqui para frente. O divórcio foi concluído em uma tarde de quinta-feira, sem cerimônia, sem lágrimas públicas e sem a violência teatral que Beatriz temera. Lívia assinou primeiro, Rafael depois. Helena e Gustavo trocaram documentos e por alguns minutos o som das folhas pareceu mais alto que a cidade. Rafael trouxe um comprovante de transferência para uma conta indicada pela auditoria, referente aos valores que Lívia havia usado anonimamente para cobrir fornecedores e emergências da família. Eu sei que dinheiro não paga o que aconteceu, disse ele, mas deixar isso escondido seria continuar usando você. Lívia aceitou o documento sem sorrir. Obrigada por devolver à empresa o que era da empresa. Ele percebeu a precisão da frase. Ela não dizia obrigado por mim. Não transformava a devolução em gesto romântico. Era justo, apenas justo. Antes de ir embora, Rafael colocou sobre a mesa a antiga aliança dela. Agora dentro de um envelope simples. Não estou devolvendo para pedir que use. Só não quero guardar uma promessa que quebrei. Lívia tocou o envelope, mas não o abriu. Meses passaram com uma lentidão honesta. A Monteiro Engenharia não se recuperou como num milagre, mas deixou de sangrar. O projeto de Santos foi reduzido, revisado e aprovado sob novas condições. Funcionários que antes temiam demissões começaram a confiar na reestruturação, não porque Rafael prometesse grandeza, mas porque finalmente mostrava números reais. Ele visitava obras, participava de reuniões difíceis e aprendia a ouvir pessoas que jamais teriam sido convidadas para a antiga sala de decisões de Beatriz. Às vezes, via o nome de Lívia em documentos do Comitê Azevedo e sentia uma mistura de gratidão e perda. Nunca ligava sem motivo. Nunca aparecia sem aviso. Escreveu 3 cartas e não enviou nenhuma, até entender que sua necessidade de aliviar culpa não era obrigação dela. Enquanto isso,
Lívia ampliava o projeto no Rio, financiando capacitação para famílias removidas de áreas de risco e criando parcerias com pequenas empresas locais. Ela ainda acordava algumas noites, lembrando o som da aliança na porcelana, mas já não sentia vergonha. Sentia luto. E luto, ao contrário de humilhação. Podia respirar. O reencontro aconteceu em uma obra social perto da zona portuária, onde a Azevedo Atlântico inaugurava um centro de formação profissional. Rafael foi como representante da Monteiro Engenharia, agora parceira técnica em uma etapa pequena do projeto. Depois de meses de avaliação e sem acesso privilegiado, Lívia o viu antes que ele a visse. Ele estava diferente. Não por causa do terno mais simples, mas pela maneira como esperava sua vez de falar com um mestre de obras, sem me interromper. Quando enfim se aproximou, parou a uma distância respeitosa. Doutora Azevedo, disse, e havia humildade na escolha do tratamento. Lívia ergueu uma sobrancelha. Agora você ficou formal. Ele quase sorriu. Estou tentando não presumir intimidade. A resposta a tocou mais do que deveria. Caminharam pelo pátio enquanto operários, jovens aprendizes e coordenadores, circulavam ao redor. Rafael apontou para as salas novas e disse, isso parece mais importante do que qualquer torre que eu já quis construir. Lívia olhou para ele. Porque aqui ninguém vira invisível para que outros pareçam grandes. Ele recebeu a frase sem se defender. Eu vim por causa do projeto, mas também queria dizer algo sem câmera, sem conselho e sem minha empresa entre nós. Lívia parou junto a uma varanda de onde se via um pedaço de mar entre galpões antigos. Diga. Rafael respirou fundo. Eu senti sua falta antes de entender você, depois entendi você e senti vergonha. Agora não quero pedir que volte para a vida que eu tinha. Aquela vida merecia acabar. Lívia sentiu o peito apertar, mas manteve a voz firme. E o que você quer? Ele olhou para as próprias mãos. Quero a chance de conhecer a mulher que eu deveria ter conhecido antes de chamá-la de minha esposa, sem casa pronta, sem sobrenome como escudo, sem exigir perdão como recompensa pela minha culpa. O vento do mar passou entre eles, leve e salgado. Lívia pensou na jovem que escondera o anel Azevedo para ser amada de verdade. Pensou na mulher que tirara a aliança Monteiro para sobreviver. As duas ainda viviam nela. Eu não volto para um casamento quebrado, disse Lívia. Rafael assentiu imediatamente. Oisai, ela continuou, não volto para a mansão. Não volto para o silêncio. Não volto para uma mesa onde alguém precise ser diminuído para provar valor. Eu também não volto, respondeu ele. A simplicidade da frase ficou suspensa entre os dois. Lívia caminhou até a grade da varanda e olhou o movimento do centro recém-inaugurado. Posso aceitar um café? Rafael piscou. Como se aquela pequena abertura fosse maior do que qualquer contrato que já assinara. Um café, sem promessas grandiosas, sem flores caras, sem manchete. Um café e uma conversa em que você faça perguntas antes de tirar conclusões. Ele sorriu pela primeira vez, sem tentar vencer nada. Eu posso começar agora. Lívia cruzou os braços, mas havia calor em seus olhos. Pode. Rafael a olhou como quem aprende uma língua esquecida e perguntou. Qual era o seu lugar favorito antes de você tentar caber no meu mundo? Lívia demorou um segundo, surpresa pela pergunta certa. Depois respondeu. Uma cafeteria pequena na Paulista. Foi lá que eu achei que você tinha me visto. Eles não se beijaram naquele dia. Não seria justo transformar cura em cena rápida. Tomaram café em uma mesa simples montada para os convidados do centro, cercados por vozes, obras inacabadas e futuro em construção. Rafael ouviu mais do que falou. Lívia contou sobre o avô, sobre o medo de ser amada pelo patrimônio, sobre a vergonha que sentira ao perceber que sua própria prova de amor também a machucara. Rafael falou do pai, da falência emocional que Beatriz nunca nomeou, da covardia de confundir pressão com permissão para ferir. Nenhuma confissão apagou o passado, mas cada uma retirou uma pedra do caminho. Ao fim da tarde,
Quando o sol caía sobre o rio, Lívia tirou da bolsa o envelope com a antiga aliança. Rafael ficou imóvel. Ela não colocou o anel no dedo, apenas o deixou sobre a mesa. Entre os dois, isto pertence ao que acabou, disse. Depois tocou o anel Azevedo em sua própria mão e acrescentou: o que começar agora terá que merecer outro símbolo. Rafael olhou para ela com olhos úmidos e respondeu: então eu começo sem exigir nada. Lívia sorriu. Pequena. Livre. Pela primeira vez, ele não bateu à porta dela como dono, salvador ou marido arrependido. Bateu como homem. E, dessa vez, ela não precisou desaparecer para decidir abrir